nova mulher, ela vai invadir São Paulo, ela vai invadir a mídia em São Paulo, a imprensa, os espaços públicos. É uma mulher de cabelos curtos, de aspecto absolutamente andrógeno, fumante, usando o famoso maiô vermelho, que era uma peça do vestuário, que identificava justamente essa mulher mais moderna, cujas formas ergonômicas, tal como o avião pilotado pela Anésia, irão também corresponder a uma realidade física e espacial que é a realidade da modernidade. Há uma possibilidade de que a Anésia se tenha inspirado em Adrienne Bolan, que era uma aviadora francesa, muito jovem também, como a Anésia. Ela, com 21 anos de idade, ela veio para a América do Sul num Caudron G3, semelhante ao que a Anésia teve mais tarde. Ela foi para a Argentina, foi para Buenos Aires, foi a Mendoza e atravessou os Andes. Ela fez algo, ela foi talvez o segundo ou terceiro aviador a voar sobre os Andes até Santiago. Entre exercícios de equitação, natação, o tempo muito variável, consegui a final solar, como já disse, em 17 de março de 22. Fiz um voo com o meu instrutor. Ele desceu do avião e me disse: chuta, vá. Eu me assustei e fui. Quando cheguei lá em cima, estava felicíssima, voando sozinha. Dei minhas voltas, feliz, encantada. E depois disse lá para comigo mesmo: e agora? E agora? O pouso. Afinal de contas, pousei muito bem. Palmas pelos que estavam presentes, uma alegria infinita. Meu instrutor satisfeito porque o voo foi perfeito. Aí continuei, não é? E em 9 de abril eu fiz as minhas provas de brevet. Esse brevet tem o número 77 da Federação Aeronáutica Internacional, entregue pelo Aeroclube do Brasil, que era o representante. Não é? 9 de abril de 22. Não demorou muito. Existe uma controvérsia de quem seria a primeira aviadora brasileira. Os livros do Aeroclube do Brasil estão aí para mostrar que a Teresa de Março tem o brevet número 76, tirado no dia 8 de abril de 22, e a Anésia o brevet 77 no dia seguinte. Mas isso não significa que a Teresa de Março seja a primeira aviadora do Brasil, porque sabe-se hoje, e notícias de época, os jornais da época confirmam que a primeira a voar solo, a voar sozinha, sem estar acompanhada do instrutor, foi a Anésia. Então, no meu modo de ver, a Anésia foi a primeira aviadora do Brasil. Minha primeira passageira foi uma estrangeira, Jane Caê. Quando foi em maio, me veio a ideia de bater um recorde de altura. Consegui toda a organização para controle, foi controlado esse voo e Jane Caê pediu para ir. Eu fiquei constrangida e ela foi como minha passageira para esse voo de altitude. Eu vestia um suéter de col roulé, que era o da época, com aquele lenço no pescoço, né, o vento tocando, o capacete, e fui subindo.
tinha batido o primeiro recorde de altitude feminino no Brasil. Não sabia de outros em outros lugares, mas no Brasil fui eu. 4.124 metros. Daí em diante, comecei a voar com passageiros. E instituí as tardes de aviação em São Paulo. E era uma assistência colossal todos os domingos, e eu voando com passageiros. Cobrava 50 mil réis para voar. Comecei a ganhar meu dinheirinho e pagar as contas atrasadas. A Anésia deve ter se inspirado também no voo de Sacadura Cabral e Gago Coutinho, aviadores portugueses que voaram de Lisboa ao Rio de Janeiro também em 1922. Esse foi um voo realmente, foi a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, e foi um voo cheio de peripécias, que consumiu 3 aviões e que demonstrou uma coragem e uma capacidade de navegação muito grande. Quando chegou setembro, me veio a ideia de fazer um voo São Paulo-Rio para comemorar o centenário da nossa independência. Achei que era um gesto que devia ter. Mas como? Dificílimo. Naqueles tempos não havia campos de aviação. Afinal, eu tive que ir de São Paulo ao Rio, parando pela estrada de ferro em vários lugares, para conseguir com os prefeitos arranjar os campinhos, eu escolhendo os campos, arranjar os campinhos onde ia voar, onde ia pousar, calculando as etapas, porque o avião, eu não sabia quanto tempo de autonomia tinha. Eu calculava 1 hora e pouco de voo. Então, ficava só nisso. Voltei a São Paulo e em setembro de 22, no dia 5 de setembro, eu decolei para o Rio. Mapa eu não tinha, uma carta de navegação. O mapa que eu usei era um mapa do Guia Levi, mapa de estrada de ferro. Primeira etapa, Taubaté. O campo era um campinho de futebol, rodeado de bananeiras e de mangueiras. Difícil de colar a uma altura e sobrepassar. Segunda etapa, Guará. Quando passei em Nossa Senhora da Aparecida, rezei uma prece. No dia seguinte, decolei para Cruzeiro. Havia política na cidade e eu sempre pedi aos prefeitos que pusessem policiamento, que o povo curioso vinha com canivete, tesoura, ou tocava com o dedo para ver se o avião era oco. Nisso, o roncar do avião. Quando pousei, todo mundo veio para cima do avião. Eu tive que dar uma desviada, bati nos cupins, arrebentei uns montantes, avariei um pouco o avião, foi desagradável. E saí rumo ao Rio, pousando primeiro em Pinheiros, uma estação agrícola. Admirável, ninguém havia visto o avião. Aconteceu um fato notável, eu tive que almoçar lá e deram muitas jabuticabas, que eu pus no bolso da gabardina. Deixa estar o que aconteceu depois. Decolo de Pinheiros para o Rio.
Aí que foi a pior parte da viagem, porque eu tinha que enfrentar a Serra do Mar. Quando via o princípio de um túnel, não via o fim e estava um pouco nublado. Mas eu, com a minha firmeza de ânimo, minha fé, fui enfrentando. Consegui passar a Serra da Mantiqueira e, de repente, vejo o Campo dos Afonsos. Foi uma beleza a minha recepção. E aí, quando vou descer do avião, a gabardine estava com as jabuticabas todas amassadas. Foi um desastre. Deixa a gabardine no avião. E fomos para a cidade. Foi uma festa muito bonita que jamais poderei me esquecer. Então, o fato dela ter voado até o Rio de Janeiro, isso a transformou numa verdadeira heroína, né? Ela tornou-se a pessoa, talvez na época, mais conhecida do Brasil. No dia seguinte, pela manhã, estava me preparando, me refazendo daquela noitada, que havia uma visita para mim. Quem era? Alberto Santos Dumont. Eu recebendo uma visita desta nossa grande figura. Conversei com ele, ele foi extremamente gentil, carinhoso e me entregou uma carta. Essa carta dizia: Rio, 9 de setembro de 22. Senhorita Anésia Pinheiro Machado, minhas sinceras felicitações pelo seu lindo voo São Paulo-Rio, comemorando esportiva e audaciosamente o centenário da nossa independência. Junto, envio-lhe uma medalha igual à que me acompanha sempre. Homenagens de Santos Dumont. Prometi a mim mesma retribuir de algum modo possível, na limitação da minha capacidade, aquela homenagem de tão grande valia que, como disse, é um marco indelével na minha vida. Surge a Revolução de 24. Embora não fosse da minha vontade especial, me vi envolvida nos acontecimentos pelo fato das relações que eu tinha com o general Isidoro Dias Lopes, que era o chefe da Revolução. Nesse tempo, voei muito sobre as tropas legalistas, ia voar em Santos, sobre a Marinha, jogando pequenos panfletos, flores em cima dos navios. Eu não tinha ação militar. Foi uma época interessante. Acabada essa época com a saída dos revolucionários, que posteriormente vieram a formar a Coluna Prestes, eu fiquei em São Paulo.